Muito bem, então. Vamos começar, tá? Vocês lembram que na semana passada nós estudamos o presente do verbo to be, né? Então, agora nós vamos fazer o resto do estudo, né? O passado e o futuro. Nós precisamos disso porque quando nós formos falar dos tempos verbais compostos, alguns deles usam o verbo to be. Então a gente precisa lembrar dele, tá? Então vocês estão vendo aqui na primeira linha da tabela que a gente fala to be, verb to be. Então esse to be, esse TO aí, ele é a marcação do infinitivo. Então antigamente nós costumávamos dizer infinitivo marcado e quando se tirava o to, infinitivo não marcado. Mas essa nomenclatura não existe mais, tá? Então a gente chama agora de infinitivo se o verbo estiver com o TO. E sem o TO, a gente chama de forma base, ou base form, tá? Então, essa é a nomenclatura atual, certo? Então, aquela coisa de marcado e não marcado não existe mais, tá bom? Certo? Bem, então, eu fiz aí uma tabela para vocês, para nós termos o contraste entre o presente, tá? Que nós estudamos na semana passada, que está lá na primeira coluna, o passado e o futuro, certo? Então, nós vamos relembrar de todas as outras duas formas hoje e finalizar o verbo to be. Na semana que vem, nós já vamos começar a trabalhar os outros tempos verbais, tá? Então, olha, eu coloquei aqui, ó, na primeira coluna vocês têm 20, 21. Então é present. Então vamos lembrar, olha. I am Jorge, ou então my name is Jorge. Só lembrando a forma do presente. I am a teacher. I am a teacher. My department is academic. I am 45. Isso aqui é a idade, tá? E aí vocês precisam ter cuidado, porque em português nós dizemos eu tenho tantos anos. Em inglês nós dizemos eu sou tantos anos, ou eu estou tantos anos. Então, em inglês, se você usar o verbo ter ali para dizer a sua idade, estará errado. Você tem que usar o verbo to be, tá? Como eu estou mostrando aqui para vocês, olha. I am 45, quer dizer, a minha idade é 45. Eu tenho 45 anos. É assim que a gente traduz. Mas o verbo que vocês estão usando ali é o to be, não é o verbo ter, tá? Por quê? Porque em inglês o verbo ter, ele se refere à posse, tá? Então não tem nada a ver com a idade, certo? Então lembrem disso. E I am married, tá? I am married. Então vocês lembram que nós falamos na semana passada que a gente utiliza o verbo to be para fornecer informações pessoais ou para descrever característica, um estado qualquer, né? Então, quando você usa um adjetivo para descrever uma qualidade, você também usa o verbo to be. Vocês lembram que nós fizemos, inclusive, aqueles exercícios aqui, né? E vocês viram essas duas possibilidades, que são as principais para o uso do verbo to be, certo? Então, isso foi o que nós vimos na semana passada. Aí eu coloquei aqui na segunda coluna, olha, 2006, 2006. Então, isso é past.
é passado, né? 2021, presente. 2006, passado, né? Muito bem. Aí, olha só, eu comecei aqui, ó. I am Jorge. My name is Jorge. Então, vocês observem que nessa primeira informação aqui, ó, nessa primeira informação, o meu verbo to be continua presente. Por quê? Eu não estou falando de passado. Eu não coloquei aqui, ó, 2006, passado. Mas essa primeira informação aqui, ó, I am Jorge, my name is Jorge, eu mantive no presente. E se vocês forem olhar lá na terceira coluna, onde eu coloquei 2023, future, a primeira informação, I am Jorge, my name is Jorge, continua no presente. Por que que essa primeira informação não mudou o tempo verbal? É uma pergunta, tá? Que eu estou fazendo. Se alguém daí do remoto quiser responder, pode responder. Valquíria, Gilson, diga. Como é? É, porque essa primeira informação aí, eu mantive o verbo no presente. Não muda? Ah, você tem que dizer, ou muda ou não muda. Porque é uma informação pessoal permanente? Por quê? É isso que ela está dizendo aqui, porque eu estou me apresentando, tá? E aí não deve mudar. Então é o que você está dizendo aí, é uma informação pessoal permanente. Vocês concordam? É, né? A gente não muda de nome, a não ser que se queira mudar, certo? Então, se houver alguma situação especial e você mudou de nome, aí você vai mudar o tempo verbal, tá? No caso, não mudou, então o verbo continua no presente, porque essa é uma informação permanente, tá? Essa é uma informação permanente. Muito bem. Aí a gente vai para a segunda informação, olha. I was a dentist. Então, olha aqui a forma do verbo to be no passado para a primeira pessoa, tá? Was. Então, esse é o passado do verbo to be. Nós vamos daqui a pouco ver toda a conjugação, tá? E vamos fazer um exercício. Então, I was a dentist, tá? My department was medical. Então, aqui, ó, por coincidência, vocês estão vendo a primeira pessoa e a terceira pessoa, tá? Certo? A primeira pessoa e a terceira pessoa do singular, tá? Que tem a mesma forma. O passado é was. I was 30. Então aqui não era 2021, aqui não é 2006, não são 15 anos a diferença? Então se aqui eu tinha 45, né? Certo? Se eu tenho 45, 15 anos atrás eu tinha 30. Então I was 30. Aqui em 2006. Com 15 anos, eu agora I am 45. Reforçando, tá? Isso aqui é a idade que nós expressamos usando o verbo to be, tá? Em português, você diz eu tenho tantos anos. Então é o verbo ter. Em inglês, não tem isso. Você não usa o verbo ter para expressar idade. Você usa o verbo to be. Muito bem. I was single. Single quer dizer solteiro. Então, em 2006, I was single. Agora, em 2021, I am married. Certo? Então, aqui eu ainda era solteiro. Agora eu já sou casado.
Então, vejam que essa aqui é a forma do verbo to be para a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa, meu departamento. My department. É it, né? Então, terceira pessoa do singular, tá? Que é a mesma forma. O verbo to be no passado ainda tem uma outra forma, que nós vamos já ver, daqui a pouquinho, tá? Muito bem. Só assim, para efeito da gente refrescar a memória, se eu quisesse, por exemplo, pegar essa segunda informação aqui, ó, I was a dentist. Se eu quisesse colocar isso na negativa, o que é que eu ia fazer? Adicionar a partícula not depois do verbo to be. Por quê? Por que que eu acrescento a partícula not ao verbo to be? Para? Não. Eu quero saber qual é a justificativa para eu colocar o not aqui junto do verbo to be. Ah, agora sim, porque o verbo to be é o verbo auxiliar, no caso aí dele próprio, né? Então aqui, assim como nós vimos no presente na semana passada, ele é auxiliar e principal ao mesmo tempo, porque eu não tenho outro verbo, eu só tenho ele. Então vocês lembram que eu falei para vocês que o verbo to be é o mais primário, o principal verbo auxiliar de inglês. Por quê? Porque ele é o único verbo que pode ser auxiliar e principal ao mesmo tempo. Então, aqui, se eu quisesse fazer a negativa, eu ia acrescentar a partícula not ao verbo auxiliar, que no caso aqui é o to be. E se fosse para fazer a interrogativa? Se fosse para fazer, muito bem, Alessandra, se fosse para fazer a interrogativa, bastava eu passar o verbo auxiliar para a frente do sujeito. Olá, tá? Então, se eu quisesse fazer a forma interrogativa, eu ia passar o verbo auxiliar, tá? Para a frente do sujeito. Então, vocês se acostumem a falar assim. Forma negativa, acrescenta o not ao verbo auxiliar. Forma interrogativa, passa o verbo auxiliar para a frente do sujeito. Porque nem sempre o verbo auxiliar vai ser o to be. Então, vocês precisam lembrar do mecanismo, tá? Então, aqui coincidiu, mas pode ser que em uma outra situação não seja o verbo to be, tá? Então, só relembrando a aula passada, né? Então, para formar a negativa, not, junto do verbo auxiliar. Para fazer a interrogativa, passa o auxiliar para a frente do sujeito. Alguma pergunta até agora? Vocês aí no remoto, alguma pergunta? Não, Valquíria, Gilson, Fernanda, não? Nenhuma não, dúvida aqui? Ok. Muito bem, então vamos adiante. Bem, agora, no futuro, vai acontecer um pequeno senão aí, né? Vai haver um pequeno probleminha, certo? Diferente do presente e do passado. Porque, olha, no presente e no passado, nós conjugamos o verbo to be. No presente ele tem três formas, né? O am, o is e o are. E no passado ele tem duas, was e were, como nós vamos já ver daqui a pouco. Mas quando nós vamos para o futuro, isso acaba, tá? Não tem mais essa conjugação. Todas as pessoas serão da mesma forma. Não haverá modificação. Então vamos lá. 2023 future.
I am Jorge, my name is Jorge. Nós já vimos que é uma informação permanente, portanto, o verbo continua no presente. Então, nós estamos em 2021. Para 2023, mais 2 anos, né? Então, o que é que vai acontecer comigo? I will be an economist. Então, olha, vocês observem que agora eu tenho 2 verbos aqui, ó. Eu tenho will e tenho be. Então, o que é que aconteceu aqui, olha? O meu verbo auxiliar para o futuro é will. Então, aí já mudou a história, porque agora eu tenho um verbo auxiliar que não é mais o to be, já é outro verbo. Então, o verbo auxiliar do futuro é will. E por causa disso, por causa da presença do verbo auxiliar, o verbo principal passa a ter a forma base. Então, isso é uma regra, tá? Na presença do verbo auxiliar, seja ele qual for, o verbo principal deve permanecer na forma que tem o tempo verbal. Então, vocês vão ver que eu vou voltar a falar nisso, quando a gente estiver estudando os tempos compostos, tá? Mas o verbo to be aqui, ó, ele não está mais conjugado. Não é mais am, não é mais was, não é is. Não tem mais conjugação. Porque o verbo will, que é o auxiliar do futuro, tá? Impede a modificação do verbo principal. Então, o verbo principal fica na forma base, como a gente chama, que é sem o to, sem flexão. Então, olha, vocês vão ver, ó, I will be an economist. My department, bom, aqui eu sou professor, então meu departamento era o acadêmico. 2023, I will be an economist. My department will be administration. Mudou o meu departamento. Eu não sou mais professor, aqui eu já sou economista. Então, olha, prestem bem atenção, ó. Will be. Então, você não pode, por exemplo, dizer assim, will am. Você não pode usar o will e o am, tá? Que seria a conjugação do verbo to be para a primeira pessoa, ao mesmo tempo. Porque como o will é auxiliar, o be não flexiona. Ele fica na forma base. Tá? I will be 47. Então, aqui não é 45, eu não tenho 45 anos, mas 2 anos, I will be 47. E depois, I will be divorced. Isso aí é uma informação aleatória, tá? Eu não posso saber, né? I will be divorced. Tá? Então, observem aqui. Se eu quisesse fazer a negativa desta oração aqui, ó, desta informação aqui, I will be an economist. Se eu quisesse fazer a negativa, o que é que eu tinha que fazer? Então, eu vou acrescentar, muito bem, Leonardo, eu vou acrescentar a partícula not bem aqui, olha, entre o will e o be, porque o auxiliar aqui é quem? É o will. Então, se o meu auxiliar é o will, a partícula not entra aqui, junto do auxiliar. Então, isso é uma regra, tá? Sempre vai ser assim.
E se eu quisesse fazer a interrogativa, bastava passar o will para frente do sujeito. Porque se o will é o auxiliar, eu vou botar ele para frente do sujeito. Faço a interrogativa. Se eu colocar o not aqui junto dele, eu faço a negativa. Tá claro isso, gente? Vocês lembram? Entenderam? Alguma pergunta? Não? Estou gostando de ver, né? Por enquanto está tudo certo, né? Valquíria, Gilson, Fernanda, William, alguma pergunta? Não, professor, nenhum. Tá tudo certo. Certo. Valquíria, Fernanda, Gilson, vocês continuam aí? Sim, tá tudo certo, professor. Tudo certo. Muito bem. Muito bem. Então, eu vou agora tirar essa tela aí, tá? E vamos adiante, tá bom? E é claro que isso aí vai ficar lá na plataforma disponibilizado para vocês, tá? Bem, antes de nós continuarmos, eu queria dar uma explicação, tá? Não foi aqui que aconteceu, mas a gente compreende que vocês ficam assim um tanto quanto ansiosos para ver o vídeo da aula. Aí o que acontece? Nós estamos tendo a nossa aula aqui, ela está sendo gravada. Quando ela acaba de ser gravada, o pessoal lá do TI precisa fazer a formatação do vídeo para liberar o vídeo. Aí a gente precisa fazer o download do vídeo, converter para poder liberar para vocês assistirem. Então, como a gente fica aqui direto até a noite, isso só é possível quando a gente chega em casa, tá? Então, normalmente, essa visualização, ela vem no dia seguinte, tá? Que é o que tem acontecido com as nossas aulas. Então, por exemplo, hoje, talvez à noite eu já consiga colocar a de vocês, mas as duas outras aulas eu só vou conseguir fazer amanhã de manhã, das outras turmas, tá? Então, não fiquem ansiosos, porque ou na noite do mesmo dia, ou na manhã do dia seguinte, o vídeo entra lá na plataforma para vocês assistirem a aula novamente e poderem revisar, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Vocês estão vendo aí, gente? Não, né? Porque eu ainda não compartilhei. Então agora eu vou compartilhar. Pronto. Estão vendo? Vou aumentar um pouco, tá? É porque às vezes aumentando ela distorce. Tá dando para ver, gente? Tá dando para ver? É porque fica distorcido. Bom, mas aí eu vou. Vocês aí do remoto estão vendo? Sim. Tá bom. Sim. Tá ótimo. Ok. Então, olha só. Vocês lembram na semana passada, eu fiz o mesmo tipo de apresentação para vocês, só que foi um material com o presente. Então, agora, eu estou mostrando aqui para vocês o passado, tá? Então, olha, na forma afirmativa, o verbo to be no passado é I was, you were, tá? Então, a forma muda. Depois vocês vão poder ver lá na plataforma, tá? De forma mais clara. Mas a forma é were, tá? E tomem cuidado com a pronúncia, porque esse primeiro E aqui, ele é fechado, tá? Se você pronunciar de forma aberta, vai ser a pronúncia do pronome onde,
tá? Que tem a mesma pronúncia, embora outra grafia. Então, tem que ter cuidado, porque aqui a forma do verbo to be no passado é fechada. O é fechado, então é were, não é o tá? Não é aberto, é were, tá? Muito bem, então a gente tem I was, you were. Aí, he, she, it was. We, you, they were. Então, essa é a forma, é a conjugação do verbo to be no passado. Então, naquela tabela que eu mostrei ainda há pouco, não foi preciso usar o were, só foi o was. Mas o were existe para as pessoas do plural e para a segunda do singular, tá? Que nós já vimos que é a mesma will, né? Para eu fazer a negativa, olha, I was not, you were not. Então, o not, ele vai acrescentado ao verbo auxiliar. E como nós já vimos na semana passada, quando você faz a forma contraída, você tira o O do not e põe o apóstrofe. E aí fica uma palavra só. Diga, Calilpe, quer fazer pergunta? Tá. Então, você pode escrever na forma extensa, né? Então, colocar o not separado. Ou você pode juntar e tirar o O, colocando o apóstrofe. Então, você diz I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't, we, you, they weren't. Então, você cria uma palavra só com mais uma sílaba. Certo? Bem, se for para fazer a forma interrogativa, tá? Se for para fazer a forma interrogativa, basta passar o verbo to be para a frente do sujeito. Então, was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Tá? Ninguém me perguntou na semana passada, né? Mas eu agora vou perguntar para vocês. O que acontece com a primeira pessoa do singular do verbo to be no presente? Porque vocês não me perguntaram, né? Mas é uma pergunta interessante, certo? Porque, olha, eu tenho I am, né? E aí eu teria que colocar o not. Não é assim que eu vou fazer a negativa? Não coloco o not junto do auxiliar? E aí, como fica quando eu contraio? Se eu não quiser fazer a forma cheia, eu quiser contrair, como é que fica? Não, mas eu quero contrair aqui, como nós estamos fazendo aí para todas as formas. Eu quero contrair o not com am. Não contrai. Certo? Não contrai. A gente não pode. É a única forma, tá? Em inglês, de verbo auxiliar que não faz a contração com a partícula negativa. Salvo em um único caso, que nós vamos ver mais lá para frente, onde ela toma uma forma contraída. Aí, quando nós virmos isso, aí eu vou perguntar para vocês por quê. E aí vocês vão pesquisar e me responder, tá? Mas, normalmente, quer dizer, numa situação normal, nós não podemos contrair a forma negativa not com a primeira pessoa do singular do verbo to be. Então, você não vai dizer I am it. Então, isso aqui, ó. Isso aqui, I am it. Não
existe. Tá? Repetindo, tem uma situação específica, um caso especial, em que nós vamos poder fazer isso, mas o verbo to be, junto com a partícula not, vai ter uma outra forma. E aí eu vou perguntar para vocês por quê, e vocês vão pesquisar para me dizer, tá? Mas não é agora. Bem, então, olha, nós temos aqui o nosso exemplo contextualizado, né? Vocês estão vendo aqui, olha, last week, semana passada. Olha aqui, sombra e água fresca, né? Férias, hotel, piscina. Last week. Aí, now. Tem alguma pergunta aí no remoto, gente? Bom, now. Então aqui, ó, já mudou tudo. Já voltaram para casa, né? Já está chovendo, não tem televisão nem internet. E aí a mulher está ali, aborrecidíssima, e o cidadão resolveu ir lá enfrentar a chuva e não aconteceu nada. Aconteceu que ficou pior do que estava, né? Bom, então last week, semana passada, e now, agora, tá? E aí as frases estão aqui, olha. I was at home yesterday. I wasn't at work. Então ontem eu estava em casa, não estava no trabalho. Pergunta, were you... Olha o verbo to be aqui na frente do sujeito, ó. Were you and Julie? Então, you and Julie. Vocês, plural. Por isso, were, tá? Então, were you and Julie at the cinema last night? Então, você e a Julie estavam no cinema ontem à noite? Yes, we were. Então, pergunta, resposta e negativa. E aí nós vamos para o exemplo aqui da situação da figura. Olha, Alex and Anna Stewart. Então, é o Alex e a Anna Stewart. Are at home in England now. Então, eles estão em casa aqui, ó. Now, are. They were on holiday in Spain last week. Eles estavam de férias na Espanha, in Spain last week. Na semana passada, como vocês estão vendo aqui, ó, eles estavam de férias na Espanha. The weather, o tempo, tá? O clima. The weather is terrible today. Tá chovendo pacas. Então, the weather is terrible, terrível, today. Mas olha lá na semana passada, ó. It, porque nós estamos falando do tempo, né? Então o pronome é o neutro. It was beautiful in Spain last week. Vocês sabem o que é beautiful, né? Quer dizer, bonito, legal, bom, né? Então, o tempo hoje está um desastre. Na semana passada estava beautiful, lá na praia. Alex and Anna were happy last week. Então, eles estavam lá felizes da vida semana passada, na sombra e água fresca. They aren't very happy now. Então, eles não estão felizes agora. Está chovendo, não tem internet, não tem televisão, não tem nada. Tá? Então, esse pequeno parágrafo aqui, ó, contrasta o verbo to be no presente e o verbo to be no passado. Tá? E vejam que aqui não está falando de nome, nem de idade, nem de nada disso. Está falando de uma condição. Happy, beautiful, terrible. Tá? Então,
para vocês não esquecerem que essas são as duas aplicações principais do verbo to be. Informação pessoal ou características, condições. Tá? Muito bem. Podemos fazer o nosso exercício? Alguma dúvida? Não? Vocês aí no remoto, tudo tranquilo, né? Sim, tudo tranquilo. Tá certo. Bem, antes de nós passarmos para o nosso exercício, uma explicação rápida, tá? Nós não vamos aqui trabalhar com o futuro agora, porque nós vamos falar de futuro mais lá na frente, tá? Então, para não ficar uma coisa repetitiva, eu mostrei para vocês o futuro, mas nós só vamos trabalhar com isso um pouco mais lá na frente, certo? Bem, eu vou interromper então aqui a nossa apresentação de novo. Olha eu aqui. Bom, vamos para então o nosso exercício, tá? Pronto. Olha, vocês estão vendo aí algumas celebridades, né? Tá? Vocês estão vendo aí algumas celebridades, tá? Tem o Sylvester Stallone, o Sting, a Madonna, o Clint Eastwood, o Rod Stewart, o Julio Iglesias e o Mark Knopfler, tá? Isso vai estar lá na plataforma, então vocês vão poder completar o exercício depois com tranquilidade. Mas esse primeiro aqui, ó, já está feito como um exemplo. Então vamos ver, ó. O exercício diz assim: What were the first jobs of these famous people? Qual era ou qual foi os primeiros empregos destas pessoas famosas? Complete the sentences. Aí dá para vocês entenderem, né? Porque é parecido com português. Use is, was, are ou were. Então vocês vão usar o presente ou o passado do verbo to be. Quer dizer, um exercício bem tranquilo de fazer. Então vamos ver o exemplo aqui, olha. Sylvester Stallone is an actor and a filmmaker now. Então ele é ator e diretor, tá? An actor and filmmaker. Então ele é ator e produtor, diretor de filme. Now. His first job, o primeiro emprego dele, was in an Italian restaurant. Então, o primeiro emprego dele foi num restaurante italiano. Aí a gente vai dizer, he was, né, o passado. Então, o passado para he é was. Então, he was a pizza chef. Então, ele não foi sempre ator e produtor de filme, tá? First job in Italian restaurant was a pizza chef. Então, vamos lembrar aqui uma coisinha, tá? Para vocês terem uma informação adicional. Olha aqui. Ele diz aqui, olha, pizza chef. Então, um chefe que faz pizza. A palavra pizza aqui é um substantivo com função de adjetivo.
porque está qualificando o chefe, certo? Podia ser um chefe vegano, né? Podia ser um chefe qualquer, tá? Podia ser um chefe qualquer, mas na verdade é um pizza chef. Então a palavra pizza qualifica o chefe, certo? Então, pizza, neste caso aqui, é um substantivo com função adjetival. E aí vocês observem que em inglês, numa construção normal, o adjetivo vem sempre na frente do substantivo. Então você diz beautiful girl. Você não diz girl beautiful, como a gente diz em português. A gente diz em português garota bonita. Em inglês é o contrário. Bonita garota. Beautiful girl. Então aqui por isso que o pizza está na frente do chefe, porque é um adjetivo. Certo? Então, só uma informação aí adicional, tá? Que vocês devem ter estudado isso lá para trás, né? Quem fez inglês lá no ensino médio, só recordando vocês. Então, em inglês, numa construção normal, o adjetivo vem na frente do substantivo, tá? Muito bem, então agora eu vou dar aí a vocês 5 minutos para vocês completarem os 2 outros parágrafos, tá? Então, Sting, aí vem aqui, não sei o quê, a singer and an actor now. His first job, não sei o quê, in primary school. He, a teacher. Então, o Sting, ele, primeiro emprego, professor. Madonna, a singer and an actress now. Uma atriz. Her first job, não sei o quê, in a Burger King restaurant. She, a waitress. Garçonete. Então a Madonna começou a vida dela como garçonete no Burger King. Certo? Então, tentem completar aí com o verbo to be. Bem rapidinho, para a gente poder finalizar. Aí vocês vão ficar com Clint Eastwood, o Rod Stewart e o Mark Knopfler para fazer lá na plataforma como prática, tá? Cinco minutos. Pode, mas vai ficar mais distorcido, hein? Quer com 100%? Melhorou mais um pouco? Melhorou, né? O Sting e a Madonna. O Sting e a Madonna. Aí a gente vai finalizar aqui e eu vou pedir que vocês façam mais um exercíciozinho, tá? Bem rapidinho.
Podemos? Sim? Então vamos lá, olha. Sting, não sei o que aqui, a singer and an actor now. Então, cantor e ator agora. Então, Sting is, né? É he. Sting é he. Então, is a singer and an actor now. His first job was in a primary school. Quer dizer, o primeiro emprego dele foi numa escola primária, primary school. He was a teacher. Então, se era numa escola, ele era professor, tá? Estão acompanhando aí, gente, no remoto? Tudo certo? Sim. Ok. Então, vamos lá. Ops. Bem, o outro parágrafo é Madonna, não sei o quê, a singer and an actress now. Então, a Madonna, olha, é cantora e atriz agora. Então, Madonna is. Her first job was, o primeiro emprego da Madonna, was in a Burger King restaurant. She was a waitress, tá? She was a waitress. Muito bem. Nenhuma dúvida com relação a esse verbo to be? Tá. Eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês me responderem na próxima semana, tá? Antes de nós começarmos a aula, né, o nosso novo assunto, vocês me darão essa resposta, só para vocês poderem pesquisar e lembrar um pouco do que vocês estudaram lá atrás. Vocês estão vendo aqui no primeiro parágrafo sobre o Sylvester Stallone, que antes da palavra Italian, ele usou o AN. Tá vendo aqui, ó? AN. É o artigo indefinido, certo? Ele usou o AN. Tá? Por quê? Porque Italian começa por vogal. Então, vocês estão lembrados aqui, ó, quando eu disse an economist, eu usei o AN, tá? Por quê? Porque economist começa com E, vogal. Então, eu tenho que usar o AN. Vocês estão vendo aqui, ó, teacher e dentist
começa por consoante, tá? Aí eu uso só a, certo? Então, é o artigo indefinido. Antes de consoante, eu uso a. Antes de vogal, eu uso N. Então, vamos voltar para o que nós estamos vendo aqui. Então, olha, aqui, Italian é vogal. Aí eu estou usando N. Agora, bem aqui, olha, waitress, waitress. Esse W aqui tem som aparentemente de vogal, né? U. Então, waitress. Mas ele está usando A e não a N. Quer dizer, se é vogal, ele tinha que usar a N, né? A gente diz waitress, a gente não diz waitress, com V, é com U, waitress. Mas ele não usou a N, ele usou a waitress. Então, eu gostaria de perguntar para vocês por quê, tá? É claro que eu já sei que aí esse W, ele não é vogal. Se ele está usando A antes, ele não é vogal. A pergunta é qual é a justificativa. Então, vocês vão fazer lá a pesquisa de vocês e na aula que vem a gente responde, tá? Antes de começar o próximo assunto. Alguma pergunta, gente? Não? Então, eu vou interromper aqui essa apresentação, tá? E vou voltar para essa outra aqui, ó. Então, foi aquela tabela que eu mostrei para vocês no início da aula. Então, prestem bem atenção. Lá na plataforma, vocês têm um exercício que não tem nada com o verbo to be. Então, vocês lembram que lá no primeiro dia, quando nós conversamos, eu disse a vocês que podia acontecer de lá na plataforma nós estarmos um pouco mais na frente do que aqui, ou vice-versa. Então, é o que está acontecendo nessas 2 primeiras semanas, tá? Então, eu gostaria de acrescentar lá na tarefa que vocês vão produzir esta tabela aqui. Só que em vez de ser comigo, vai ser com vocês. Então, vocês vão fazer uma tabela igualzinha a essa aqui, ó. E aí vocês vão dizer, I am não sei o quê. My name is não sei o quê. 2021, exatamente do mesmo jeito que essa tabela está aqui. Certo? E aí vocês vão fazer essas frases aqui, tá? Vocês vão colocar essas informações, só que não para mim, como está aí na tabela, para vocês. Então, se vocês quiserem começar a fazer isso agora, tá? Para que eu possa dizer se vocês estão fazendo certo ou não, se é isso mesmo que eu quero, podemos fazer, tá? Então, vocês vão fazer a tarefa que está lá na plataforma, vão responder a tarefa que está lá, e esta semana a tarefa de vocês tem pontuação, tá? Então, vocês precisam ficar atentos para fazer a tarefa. E junto com a resposta dessa tarefa, eu quero que vocês façam uma tabela igual a essa aí para vocês. E aí, posta tudo como se fosse uma resposta só. Tudo no mesmo arquivo, que eu quero dizer. Entenderam? Vocês aí no remoto entenderam o que eu estou falando? Sim. Tá, então, na verdade, vocês têm 2 tarefas, né? Vocês vão responder a que está lá na plataforma e vão acrescentar uma tabelinha igual a essa aí para vocês, certo? Pois não, Valquíria, pode falar. No seu trabalho, o senhor exige capa, contracapa Não, ou só não, não, cabeça? não.
Só a resposta, Ah, tá. tá? Não se preocupem com o ABNT agora, porque não é o caso, tá? Só a resposta. Tá ok, obrigada. E aí, nada. E aí vocês vão acrescentar uma tabelinha para vocês, tá? Com vocês, com as informações de vocês, lá no mesmo exercício. E vão postar as duas coisas. É só para vocês poderem praticar um pouco aí com o verbo to be. Tá ok? Então, observem bem aqui, ó, que vai alterar a idade, né? Porque nós estamos falando de 15 anos aqui de diferença e de 2 de diferença. Talvez não altere aqui o status de casado e solteiro, né? Como a gente diz, o marital status, o status matrimonial de vocês. Então, vai repetir, provavelmente, não sei. Cada um coloque aí a informação real, tá? De vocês, tá bom? Enfim, façam as modificações que vocês acharem que são necessárias aí nas informações. Entenderam? Sim. Ótimo. Bom, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, era isso que nós íamos estudar hoje, tá? Se vocês quiserem começar a fazer a tabela aqui para me mostrar, não tem problema. Se não quiserem, eu vou interromper aqui a nossa apresentação, tá? Ou vocês querem que eu deixe a tabela? Vão fazer em casa? Preferem fazer em casa? É? Então, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Da nossa aula, inclusive.